gente tinha falado a semana passada, a gente retomou um pouquinho sobre a questão da humanização. E aí hoje a gente vai dar uma continuidade e linkar isso, que também tem tudo a ver, que é falar um pouquinho das emoções. E a interferência das emoções no animal, das nossas emoções. A gente tem, pela medicina chinesa, as emoções básicas, né? Então a gente tem o medo, a tristeza, a raiva, o asco, né? Que você disse que é o asco, né? O asco é o não quero pra mim, a preocupação de lembrar disso, né? E tem mais um? Qual falta? Alegria, euforia. A euforia que seria o problema para todo mundo. Então, a partir dessas emoções, a gente pode gerar desarranjos no nosso equilíbrio do corpo de uma forma geral. Dessas emoções surgem sentimentos, né? E aí vão ficando cada vez mais complexos e ramificados no humano. Né? No animal, as emoções elas são bastante básicas, né, de sobrevivência. Então ele tem aquele medo, né, a luta e fuga para sobreviver, tudo está ligado à questão de sobrevivência, então é muito simples. No humano isso não é tão simples, isso vai ficando cada vez mais complexo, e um sentimento vai puxando o outro. E nesse desarranjo desse sistema que é o corpo como um todo, um sentimento vai se unindo a outros sentimentos, porque todos esse organismo como um todo está todo desarranjado, todo desequilibrado. E aí a gente pensa o quanto isso afeta o nosso corpo físico, né? Que aí a gente estava conversando quanticamente como que essa emoção, esse nível mais espiritual, mais energético, afeta o corpo físico. Então a gente afeta o nosso corpo físico, porém, pelas trocas energéticas que o animal faz com a gente para tentar compensar esse nosso desarranjo físico, eles também fazem desarranjos. Por uma coisa chamada campos morfogênicos. O que é campo morfogênico? Campo morfogênico, vocês já viram o pessoal falar que o cachorro vai para a porta meia hora antes do tutor chegar? Porque ele tem essa ligação energética, ele já se muda. Você vê, por que todas as aves andam, sempre vão fazer essas migrações todas juntas? Então tudo isso, na verdade é assim, Sócrates falava isso, que tudo é o espírito que interfere no ambiente, o ambiente interfere no espírito. Só que ele falava muito, isso há 3.000 anos atrás, ele falava muito da pessoa interferir. Aí, a medicina chinesa que a gente trabalha fala do Feng Shui, que também é a circulação da energia nesse ambiente. Aí um cara em 1980, chamado Richard Sheldrake, Robert Sheldrake, uma coisa assim, ele fez essa teoria dos campos morfogênicos. O que são? São essas interações. Aí ele chegou à conclusão, pelos estudos, ele pegou um estudo de 1950, de um tal de Edward Bohm, que também trabalha com holografia, que ele viu que esses campos de energia não estão só nas pessoas, mas está em tudo, inclusive nos minerais, nas plantas e nos animais. Então, juntando tudo, a gente tem um desequilíbrio você falou no sentimento, não é sentimento, na emoção, certo? Que são basicamente são essas 5 emoções, que se você for buscar, você vai buscar na medicina chinesa, você vai buscar no próprio Sócrates falava de 4, e você vai buscar na Ayurveda, que é a medicina indiana. Então você tem uma estrutura. E aí você tem do sentimento, da emoção surge o sentimento. E que vão se ficando cada vez mais complexos. Então, o mais complexo vai interagir muito mais, vai ter muito mais complexidade no campo de energia que ele forma, que é muito mais complexidade no nosso pensamento. O animal não fica lá, eu tô com preguiça hoje. Tem animal preguiçoso? Não tem, ele tem animal que fica sonolento lá, fica por problema, ele não é preguiçoso, ele não quer, porque ele não trabalha, né? Então, preguiça é não querer trabalhar, tá? Então, os tipos de sentimento, de emoções, são muito maiores no ser humano, que gera todo um campo, que gera toda uma energia, que
quando você tem uma energia menor, como é que funciona? Um interage sobre o outro. É aquela história. Por que esses grandes, vamos passar para o ser humano, por que esses grandes ditadores, esses políticos, eles conseguem tanto poder? Porque eles têm uma capacidade de gerar um campo em volta deles que suprime os outros. E atrai. Exatamente. A semana passada foi exatamente isso que o Dani estava falando. Que um campo engloba o outro e ele para de ser ele mesmo. Ele acaba sendo influenciado pelo campo do tutor. Então, para recuperar esse animal, que a gente até estava falando um tempo atrás, lembra da questão da restauração do animal, que precisava se afastar do tutor e tal? Precisa conseguir tirar essa ação do tutor para que ele consiga se reconstituir. Né? E às vezes se reconstituir até fisicamente, porque ele fica comprometido fisicamente. E aí, com esse afastamento ou com esse bloqueio energético, porque a gente falou semana passada aqui, ó, a reconstituição é praticamente imediata. A gente até falou, mas se tiver algum dano irreversível. O problema é que esse distanciamento só físico não é o suficiente. Porque a gente tem uma Porque informação são independente campos da de energia, não são campos. Um campo, se você pensar, por exemplo, você já ouviu falar da borboleta monarca, da migração dela? Ela sai aqui, lá da Patagônia, lá no sul da Argentina, e ela vai até o Canadá, voando, as borboletas. Claro, ela se reproduz, muda, elas fazem isso o ano todo. Imagina o tamanho do campo que é. Se você for ver, na verdade, você tem os campos dos outros planetas. Um planeta interferindo no outro. Você tem o campo dos sistemas solares, das galáxias. Vocês escutaram o que foi falado na última vez, na última sessão, que o Sete falou? Que por que não resolveu ainda esse negócio da transição planetária? Porque é uma limpeza que não é aqui na Terra, é que a gente se acha o máximo e vamos... o problema é com a gente, já vai resolver em 2 dias. Não, o problema é na galáxia, está sendo uma reorganização da energia na galáxia, no campo da galáxia. A mesma coisa é para resolver o problema de um animal. Você tem que fazer o campo geral. É isso que a gente precisa cuidar do tutor. Se a gente não cuida do tutor, a gente vê cada vez mais o animal não melhora. A gente tem tutores que a gente não aceitam ser cuidados, né, que não querem se melhorar, o animal não melhora. E aí a gente estava falando com o Eduardo um pouquinho sobre hoje, alguns pacientes, né, e aí, vamos voltar um pouquinho, dessas emoções, Tá. Dessas emoções que vão aprofundar para sentimentos maiores e tal, dentro da medicina chinesa, a gente também tem essas emoções influenciando alguns órgãos, funcionamentos, né? E aí, geralmente, o que a gente vê é o problema que o tutor tem, geralmente se manifesta da mesma forma no animal. Geralmente o mesmo problema. Então, assim, tem vários casos que a gente vai atender, é um animal, eu mesma peguei um animal cardiopata, com problema na articulação do joelho. A tutora tinha problema na articulação do joelho e eu descobri depois que a tutora era cardiopata. Um dos exemplos que eu sempre coloco. E é sempre assim. E hoje a gente estava discutindo um sentimento de dó, né? Eu estava discutindo com uma tutora e a gente veio discutindo isso, né, com várias pessoas. Parece que esse sentimento de dó, ele gera uma estagnação, uma parada. Quando você olha para uma pessoa e tem dó, você não consegue fazer nada por ela. Porque se você entra no padrão vibratório mais baixo, fica parado, né? E eu estava até falando da questão de quando você vê uma criança com deficiência, ou quando vê uma pessoa na rua, só ter o sentimento de dó não faz diferença. Você precisa olhar o que a pessoa pode, o que você pode fazer por ela e qual é o seu limite, né? E esse sentimento de dó, em alguns casos de animal, tem dado afetando muito o problema de pele. A dó, ela gera um sentimento de tristeza também, né? E aí, pela medicina chinesa, a gente tem, por exemplo, o sentimento de tristeza, geralmente gera um desarranjo nessa parte estrutural de pele, porque afeta um dos movimentos, né, que a gente fala dos movimentos que é a madeira, a terra, cada um tem a sua organização e o seu equilíbrio. Esse sentimento, ele quebra esse equilíbrio e entra em desarranjo. E esse desequilíbrio vai desequilibrando todo o sistema como um todo. Ou ele primeiro desequilibra o sistema, por exemplo, do metal. O que é o sistema do metal? É o pulmão e o intestino grosso.
Então o animal ou a pessoa, além dessa tristeza, o animal vai começar com problema de pele, que é o externo. Depois ele começa com problema respiratório, com diarreia, aí começa a passar para o resto. Então existe uma sequência. Começa, e assim, e qual que é a diferença? Vai falar, por que eu fui sempre triste e meu animal só agora ficou com problema? Porque enquanto ele tem resistência, filhote, ele vai levando, ele vai ficando mais velho, ele vai tendo os problemas. Então a gente precisa ver muito isso também. Porque as pessoas falam, mas ele nunca ficou assim. Mas ficou. Aí você vai ver que ele sempre teve uma diarreiazinha, sempre teve uma gripezinha. Só que vai ficando velho, vai ficando assim, porque vai afetando mais, vai aprofundando mais. O único jeito de curar é tirar a emoção do tutor. E isso foi bem interessante, que foi falado lá naquele congresso no Rio de Janeiro. E como é que você tira essa emoção do tutor? Como é que eles sugeriram lá como é que tira a emoção do tutor? Como é que você vai melhorar uma pessoa? Então, eu, por exemplo, trabalho com tutores florais. Porque com floral eu consigo aumentar o padrão vibratório daquela pessoa, porque a flor é o padrão vibratório mais sutil e perfeito possível dentro de uma planta. E aí, com aquele padrão, o floral tem essa habilidade de conseguir elevar esse padrão vibracional e fazer a expansão da consciência dessa pessoa, para ela ter noção do que está acontecendo. Então, alguns florais conseguem trabalhar com a expansão de consciência, de olhar a coisa como um todo e sair daquele detalhismo que a pessoa está. Outros conseguem sair da situação depressiva mesmo, do padrão vibratório bem baixo e aumentar, trazer um pouco de alegria. Então, cada floral consegue fazer uma abertura diferente de uma capacidade, né? Então, eu trabalho com os florais para melhorar essa frequência energética do tutor, para que ele consiga enxergar o que ele pode fazer, ter consciência e agir em cima disso. Mas ele é um disparador. Se a pessoa não quer fazer essa mudança, ela não vai fazer. Então, a gente começa, uma das possibilidades, eu acho que é o floral. Sem precisar da ação do tutor, é isso, o floral é a primeira coisa. Tem algumas coisas assim, tipo o floral do movimento fogo, de repente eu não sei como é que a gente trabalharia isso, mas tudo bem, a gente pode conversar depois. A outra parte, aí se não conseguiu aí, você passa para psicoterapia. Então, como fazer o tutor participar, que é isso que o próximo passo que a gente quer fazer, participar de conversas. Seria bom os tutores virem aqui conversarem também sobre as doenças, tá? Os caras falam assim, eles passaram um exercício lá que o principal problema das pessoas é o ego, que ela acha que ela é o centro de tudo. Então ela começa a achar que ela é a causa do problema. Ela começa a achar que ela é o problema, que também fortalece aquele sentimento errado. Então, o que eles falaram que foi muito engraçado, os médicos falando isso. Então, você vai, olha no espelho e conversa com você. Vocês já escutaram isso em algum lugar? Isso é plágio. 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 Isso eu sei que já falou isso há muito tempo. Sim. Então, conversar com você, se entender. É olhar para o seu eu, né? Olhar para o seu eu. Tá? A partir de todo mundo consegue? Não. Então, Mas é um treino. É um treino. Oi? Através da meditação que você consegue. Aí outro caminho é a meditação. Mas a meditação, ela é muito complexa porque ela é demorada. Você não começa a meditar hoje e você consegue fazer o negócio, alcançar níveis de energia. Você vai conseguir depois de 6 meses, 1 ano, dependendo da sua evolução. Tá? Então, às vezes a psicoterapia. Então, aí você busca outras coisas. A psicanálise é importante. Que também é uma reflexão sobre... Que é simplesmente você conversar e a pessoa falar as coisas e ela mesma achar... Trazer o consciente, né? O problema. É legal agora, vai vir uma menina aqui que nós vamos começar a trabalhar com Theta Healing, que também é mais ou menos o acesso dessas informações e a conversa. Tudo por quê? Para o tutor se descobrir. Então, essa é a importância. E ao mesmo tempo é o contrário, né? As doenças, se o tutor começar a entender isso, as doenças vão começar a ajudar ele a resolver os problemas. Então, não é sofrimento, é simplesmente aprendizado. E aí entra uma coisa que a gente sempre fala, mas eu vou repetir de novo.
os animais, eles são maravilhosos nesse trabalho da melhoria do tutor. Porque quando o tutor, se você falar para o tutor, olha, você não está bem, você precisa melhorar isso, você não está vendo que está acontecendo isso, vê se você se enxerga, né? Ou consegue entender o que você está fazendo, ele não vai melhorar. Agora, se o bichinho ficar ruimzinho e você fala para ele, olha, se você melhorar, ele vai melhorar, pela nossa prática, a gente vê que é assim que acontece, isso é fato, todos, desperta. Aí ele fala assim, poxa, no primeiro momento é a culpa, né? O problema sou eu. Mas aí, conforme a gente, por isso é da importância da gente conversar. Eu falo demais, mas é importante a gente conversar. Porque quando ele perceber que não é uma questão de culpa, a ideia é essa, não, é tirar o sentimento de culpa, senão as coisas pioram, que é um dos piores sentimentos que tem. É de entender que esse animal está sinalizando para que ele possa melhorar e dessa forma os dois fiquem bem. Né? E eles melhoram muito mais, 1000 vezes mais do que se você só fala para a pessoa, se a pessoa vai para psicoterapia e tenta melhorar, põe um animalzinho doente que ela ama muito que vai ver como que vai ser mais rápido, né? A primeira é a culpa, depois a segunda parte é a luta, que você vai lutar, entender e fazer. Aí quando você aceita que aí é a cura, é o equilíbrio. Então isso é também a parte da psicoterapia. E o que é a cura, né, pela medicina chinesa? É o equilíbrio. Equilíbrio. Então é voltar ao sistema que ficou bagunçado e conseguir reorganizá-lo. Tirar esse sentimento que está atrapalhando esse desequilíbrio, que a maioria das vezes, principalmente no humano, vem do sentimento e não do problema físico em si. Né? Porque no bichinho, eu estava ainda falando hoje com as meninas, nos animais a gente tem um problema físico que é a ração, por exemplo. A ingestão excessiva de só ração e tal, isso causa um problema digestório. A gente tem diretamente um problema físico. Mas o resto quase todos vem de ordem emocional, né? Do tutor, mas vem. Então, você conseguindo melhorar a questão emocional, você também entra em equilíbrio. Acabou o problema, curou. Parou de fazer replicação errada de célula, parou de fazer informação equivocada e isso ali gera saúde. A história da genética, se fosse só o gene que causasse a doença, estava tudo resolvido, né? Fizeram o mapeamento dos cromossomos do gato, do cachorro, da pessoa, vai lá, troca o gene, que tem também como fazer isso. A engenharia genética basicamente é isso, trocar um gene para produzir outra coisa. Se fosse só isso, o problema é a manifestação do gene. Que lá no congresso, lá o Luiz Fernando falou, não é só epigenética, é transcriptônica, aí agora tem uns nomes muito bacanas, vocês aprendem tudo, porque o legal da ciência é que cada vez vai aprofundando mais. E ao mesmo tempo o legal é que tudo você volta para a medicina chinesa, para as medicinas antigas, que já falavam tudo isso. O chinês, a primeira coisa que ele faz é como é que ele vai construir. Você vê a cidade proibida, ela tem o lugar certo do trono, ela tem o lugar certo das muralhas, em volta corre água para a energia da água purificar. Eles falavam isso há 3.000 anos. A cidade proibida foi construída há 1.500, mil anos, acho que foi 1.400. Tá? Mas é antigo, é uma arte bem grande, que a gente precisa entender. Só que é aquela coisa, agora a gente não tem terra, não tem mato, a gente tem casa. E a casa concentra mais essa energia que precisa ser trabalhada. Às vezes a gente tem objetos dentro de casa que não fazem bem pra gente. A gente olha pra ele, de repente se eu tenho lá um objeto de um sapo, vai. Tem gente que não suporta sapo. Aquele sapo pra ela vai ser terrível dentro de casa. O marido gosta, ela não gosta, mas aquilo tá fazendo mal pra ela. Que tipo de energia que ela tá emitindo com aquele sapo? Que tipo de energia provoca um sentimento, o sentimento cria uma emoção, cria um campo e dá doença. E as doenças das pessoas são isso também. É isso que trabalha nessa organização. Tanto não é a genética, que se fosse a genética, a gente tem animais com uma genética muito ruim, né? Que animais até esses vira-latas que a mãe passa muita fome, ou então mesmo as procriações absurdas que acontecem, que geneticamente a gente fala que eles têm uma propensão a ficar doente fácil. Mas a gente tem muito animal bem ruimzinho de genética que passa a vida inteira bem. Assim como tem outros que foi bonitinho, procriou, sabe com quem é a mãe e o pai, tudo bonitinho, e o animal desenvolve vários tipos de doença, uma atrás da outra. Se fosse só genética, né? Sim, mas é um sentimento. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou, tal. Eu falei assim, o que o seu cachorro tem? Ele falou, o cachorro tem calambendo a pata. Eu falei, já sei como é que você é. Lamber a pata é uma compulsão.
um problema de pensar. Dentro dos 5 movimentos, o problema de pensar é a euforia, é o fogo. Então eu já sei a doença que ele tem, ele vai ter ou ansiedade, certo? E ele vai morrer do coração, porque o coração está relacionado com... Então todas essas coisas são todas ligadas dentro da medicina chinesa. Eu estava lendo sobre a Ayurvédica, também é dentro disso, só que a Ayurvédica é um pouco mais complexa, que ela mistura os sentimentos, os movimentos, ela só tem 3, tá? E aí vai, todas as outras coisas são... É o que a gente precisa mudar na medicina, né? A gente precisa mudar muito na medicina. E outra coisa legal que eu vi no congresso, que falaram assim, agora as medicinas alternativas complementares são acupuntura, homeopatia, fitoterapia, florais e tal. Ele falou, isso foi um cara vendedor de remédio, que falou, logo a cirurgia e os remédios, assim, os fármacos vão ser a terapia complementar. Quando não tem mais quando não tem mais o que fazer, você vai dar o remédio. Essas outras terapias vão ser as medicinas. E isso já é o consenso dentro, por exemplo, de um congresso que tinha 5 mil e poucas pessoas. Então, é muito importante a gente começar, tanto o tutor começar a entender, como o veterinário começar a entender isso. Porque muitas vezes pode entupir de remédio, pode fazer o que quiser, não vai melhorar. Porque o remédio vai trabalhar uma manifestação e às vezes nem isso ele vai conseguir controlar, porque o caminho não é aquele. Porque a velha história, tá com dor de cabeça, toma o quê? Analgésico. Você resolve o problema? Você tira o sintoma. O sintoma é simplesmente uma manifestação falando, tá doente, se cuida. Tá doente, se cuida. Tá doente, se cuida. A pessoa que tem dor de cabeça direto, é o seu corpo falando, tá doente, se cura. Se você não vai se curar, você vai aprofundar a doença. Então isso é importante a gente entender. E é tudo que é falado em qualquer... os médicos nem tanto, mas nas terapias, nas igrejas, nos centros, em qualquer lugar que reúna as pessoas para fazer pensar. Você tem que começar a pensar que tudo vem de você. Se você não se curar, não vai resolver nada. E esse campo que vai formando em volta, não vai resolver. Acenda sua luz. Exatamente, acender sua luz. Todos os lugares a gente lê isso. Acenda sua luz, contato com o seu eu, contato com a sua luz interior, retorno à luz divina. Todos eles. A luz divina não está aqui. Tá? Mas assim, eu acho que a gente poderia falar de cada sentimento, de cada doença, mas eu acho que aí é a coisa mais... Só para falar que existe que esse estudo já é muito antigo, milenar, de que todos os sentidos e emoções estão ligados aos arranjos do corpo. Né? E o objetivo hoje é mostrar que esses desarranjos do tutor se mostram no animal. E aí, a gente frisar mais uma vez, de que o problema não é do animal. Então, por exemplo, o animal, ele está depressivo. Né, que a gente estava falando na semana passada. O animal por si só, pelo sentimento simples, não chega a um processo de depressão. Ele pode ficar mais apático porque o corpo dele não está bom, ele está com dor, enfim, isso pode parecer uma depressão. Mas com certeza tem alguma coisa a nível emocional desse tutor que está causando essa manifestação no animal. Então, se ele está depressivo, olhe para você para ver o que é que está causando isso. Então não sai do animal, não é o animal que vai ficar depressivo. Isso acho que é bem importante a gente falar. E a mesma coisa que nós falamos dos animais silvestres e tal. E aí entra numa outra coisa. E por que ele morre? Ele morre porque a matéria... Tem cachorros que vêm aqui, por exemplo, eu estou tratando de um cachorro que tem 18, 19, 20 anos. Também esgota a matéria. Eu trato de um cachorro que está com 18 anos, ele está bem, ele come, ele faz xixi, faz cocô, só não está conseguindo andar. Mas é uma coisa também natural do desgaste da matéria. Tá? Porque aí também, quanto tempo que tem que viver um animal? Quanto tempo tem que viver um humano, se não tiver nenhum problema, você sabe? 100? Quanto? 60? 60, eu estou indo. A expectativa de vida aqui no Brasil, se não me engano, está em 83 anos.
expectativa de vida. Mas imagina num lugar que você não tem estresse, você vive tranquilo, você não precisa pagar as contas, faz exercício. Tanto que chinês vivia muito tempo. Muito mais. 150 a 180 anos. Nosso corpo, se estiver bem equilibrado, é isso que vai vir. Eduardo, e esses que vivem até 120 anos? Então, o que eu falei, 150 a 180. 180. Mas, só pela questão de industrialização que a gente tem hoje, isso aí já faz Só o ambiente que a gente está. Um cachorro, 20, 25 anos, seria normal. Um gato nessa faixa. E aí vai. Só que eles não conseguem. Uma por quê? Além do contato direto, tem o ambiente todo que a gente gera. Porque assim, quando a gente fala de um cachorro, de um gato, é aquele que vive dentro daquele ambiente mais restrito. Mas esse ambiente mais restrito também sofre influência da sociedade. Por exemplo, a previsão, isso eu vi em 2000, a previsão do pessoal que mora no interior dos Estados Unidos, naquelas cidadezinhas pequenas que você vê no filme, que o cara lá faz o trabalhinho dele, aí vai andar no meio do mato, fica tranquilo, faz os exercícios, já estava no ano 2000 e 102 anos. Uma pessoa lá nos Estados Unidos viveria 102 anos. Eles têm dinheiro, eles têm tranquilidade, o cara vivendo numa cidade que não é agitada, vive tudo isso. E também se adapta nisso. Os animais dele vivem mais também. Então é uma coisa assim que a gente ainda tem muito potencial. Mas assim, o animal vai viver até um certo limite. 20 anos para o animal, começou já o limite do físico dele, certo? Tudo bem? É mais ou menos isso, né? 20 a 25 anos. Um cachorro, um gato. Sim. Então, isso é uma coisa normal. E a gente é 150 anos Eu também. já passei, né? Você já sabe. Na cova já. Tá passado. Então, é isso que a gente precisa ver. Então, de repente, quando está no fim da matéria, aí não é culpa sua. É o fim da matéria. E essa matéria precisa achar um motivo para ela virar óbito. Às vezes Os jupiterianos falaram que eles, a hora que dá conta, 600, 800 anos, sei lá quantos anos, né? 700, eles vão num lugar, numa câmara, onde tira aquela matéria que está desgastada e põe na outra. Vou renovar o corpo aí. Sim. Então, num grau de evolução, se a gente tiver um dia, vai ter, né? Claro. É que a gente precisa do véu do esquecimento ainda, né? E eles não têm. A gente ainda precisa para não saber o que fez. A hora que a gente conseguir aceitar aquilo que a gente fez, entender que fazia parte, é aquela história. Quantas pessoas aceitam a morte do pai, da mãe, de um filho, ou de um cachorro, ou de um gato? E como é que você vai aceitar o que você fez na outra vida? Essa é outra questão que os animais trabalham com a gente, né? Isso. Para eles viverem menos tempo, a gente tem que passar por essas provas mais vezes. Comigo foi bem assim. Eu tinha várias aves e elas morrem muito rápido. Ave, roedor, morrem muito rápido. Eu acabei compreendendo um pouco mais e te levo de uma forma leve. Isso. Então a gente tem que viver isso. Tem que pra gente aprender. compreender. Exatamente, eles servem também para isso, né? Então a gente Eu precisa... vejo dessa forma também. Eles já vivem menos porque, tudo bem que eles têm um processo evolutivo a se cumprir, mas eles também ajudam a gente nisso, nessa questão da aceitação da passagem das pessoas depois também, né? Desmembra isso para as pessoas. Por isso que a Angela, quando eu falo assim com a pessoa, falou, morreu tal pessoa, eu falo, olha que bom, mas quer me bater. Mas não é bom, passou por uma fase, acabou uma fase, começa outra. É que a gente tem muita questão do apego ainda, né? A saudade, de estar perto, isso é bem difícil da gente lidar ainda, né? Sim. Mas temos que aprender. O meu gatinho, quando ele foi atropelado, que eu fiquei sabendo 5 dias depois, o Ramon, eu nunca imaginava que eu ia sentir o que eu senti na hora, né? Uma dor por dentro, uma coisa estranha. E eu não queria demonstrar para minha filha. O que eu fiz? Eu fiquei do lado de fora, no corredor, chorei. Depois eu pedi força, falei, não, eu tenho que... E eu fiquei um bom tempo lembrando dele, sonhava com ele. Aí depois foi, mediante o que eu ouvi aqui de vocês, aquilo foi passando.
Não é claro, eu Você lembro aí dele, que mas tá. não sei Imagina falar. você ter esse sentimento ruim, você gera um campo, tudo bem. Primeira coisa que vai acontecer, os bichos vão adoecer. Mas tem que lembrar que esse campo não é só para o bicho, é para todo mundo. O campo que a gente gera, o bicho é o mais sensível. Mas vocês lembram daquele episódio do PCC, que ele começou a matar os soldados, matar as coisas todas? Vocês sentiram aquela energia? Todo mundo entrou naquela, não, vai matar, vai morrer, eles vão destruir. Você viu uma coisa que tivesse pesado em cima. Eu lembro muito bem isso. Que eu falava, pô, mas o que está acontecendo? Que parar, eu parei ali na avenida, estava indo para Mauá, parei na avenida dos Estados, estava fechado, não tinha como. Parou todo mundo, mas como se parasse tudo. Então, tudo bem, foi uma comoção de todo mundo. Mas agora imagina você se comover com o seu animal, passar mal, aí o outro passa mal, o outro. Que energia que a gente vai estar dando para o universo? Que energia que a gente vai gerar? Então tudo é um aprendizado. E daqui para frente, isso cada vez mais vai ser diferente. A gente, nossa, ficou. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Ficou Roberto Carlos. Mas assim, vai ser, porque as pessoas vão ter que começar a entender o que é isso. A hora que a gente conseguir comunicar com o outro lado, agora a gente comunica através de artifícios. Vem um guia, vem uma pessoa, um médium, uma carta, uma coisa assim. Mas o Thomas Edison já montou lá do outro lado uma máquina que já está chegando aqui pra gente, que vai ter a comunicação direta. Você vai falar pelo telefone com o outro, com a pessoa que morreu. Mas você não fala isso toda vez? Você tá, sabe que você está falando com um guia? Você não está falando com alguém que morreu? Aí você vai no telefone. Mas é que vai ter alguém muito próximo de você, vai ser mais fácil. Acho que isso que é o não é, ninguém é mais próximo. Não, mas A grande coisa é essa. O que você tem que entender é que todo mundo é uma coisa só. Todo mundo é um. Não é, ele é minha mãe, meu pai. Todo mundo aqui é irmão. Mas tem uma existência última, existência mais próxima que eu estou falando. Mas É que Eduardo não foi vocês não viram o que o Sérgio falou? Como é que vai ser a sessão no futuro? Vai ficar os médios concentrados e eles vão, os espíritos vão aparecer e vão conversar, o espírito. Então, entenderam? Pode sentar todo mundo aqui, pode sentar. Eu acho que hoje, agora que a gente vive hoje, a gente ainda tem a presença do luto. E o luto ele é importante nesse momento. O problema do luto, né, voltando ao assunto de quando a pessoa não está mais com o bichinho aqui nessa terra, ela tem que vivenciar, a gente estuda na psicologia mesmo, a gente, que ela precisa vivenciar esse luto para que ela consiga encerrar essa etapa. Então, assim, a gente não ficar triste no primeiro momento, não sentir falta, não é algo normal pra gente. Então a gente, num primeiro momento, vai sentir. Mas vocês entendem que tem que ser normal? Então, mas Se tem que ser, vamos trabalhar hoje isso. ainda a gente não consegue. Emocionalmente a gente não tem essa capacidade. Hoje, emotivamente, a gente não tem. Tem a capacidade. Tem que exercitar isso. Por que tem a capacidade? Tem a capacidade, até tem, mas praticar eu diria que a gente está num processo bem embrionário. Sim, mas você entende, para você ter uma capacidade, você tem que começar? Sim. Se a gente está discutindo aqui, com certeza todo mundo que está escutando já plantou semente lá dentro. Sim, e agora é desenvolver. Agora é desenvolver, entenderam? Não é que um é melhor que o outro, todos têm essa capacidade. As pessoas precisam começar a escutar, precisam começar a trabalhar isso. Um é melhor do que o outro, naquilo que a gente falou lá no começo, de qual é o ponto de vista que a gente está olhando. Porque o processo evolutivo, a gente não vai aumentando nossa distância. Isso. Então, eu, por exemplo, um exemplo que eu estava falando agora, que passei várias vezes por a morte de alguns animais, eu vou olhar diferente do que aquela pessoa que nunca teve um animal e acabou de morrer. Porque, né, nesse aspecto, ela está olhando de uma forma mais próxima. Mas eu falo assim, a hora que a pessoa, que nem aqui nós estamos discutindo, tem aqui 15 pessoas, 20 pessoas. Se vocês quiserem chegar mais cedo para escutar, também pode chegar. Mas, por exemplo, a gente está passando na internet. Está aumentando o número de pessoas. Então,
se essa, o que vocês, assim, o que eu vejo, é assim, se tem uma informação e está sendo divulgada, é porque essa informação não está só aqui. Todos os outros lugares estão fazendo a mesma coisa. Então, se tem várias pessoas no mundo inteiro falando isso, porque é como eu falei, né, um campo, a gente está criando um campo e está jogando para o universo. Se todo está ficando nesse campo, outras pessoas estão captando. É a história desses campos morfogênicos que o cara fala é assim: se você tiver um macaco, descobriu que quebrar nós com uma pedra lascada abre mais rápido, rapidamente outros macacos em uma ilha distante que não estão em contato com eles começam a fazer a mesma coisa. Porque formou um campo de informação, formou um campo que vai para o universo. E aí qualquer um pode acessar. Vocês entenderam? Isso que é a coisa. Por isso que a gente às vezes discute coisa que está lá na frente. Porque vai estar formando, por exemplo, aqui não dá ainda, eu acredito que logo vai dar, para a gente estudar as subpartículas que fazem isso a nível quântico. Eu começar a falar de positron, bóson, graviton, mas já está vindo para a gente. Tá? Então é isso que é importante. Então todo mundo agora vai começar a entender isso. Pode ser que essa planta nasça daqui 100 anos e floresça daqui 300. Mas todo mundo já tem essa capacidade. Porque está no universo. A gente não discutiria aqui, eles não falariam tanto se não tivesse já no universo. Se já no nosso universinho de energia pequenininho que é a Terra. Por exemplo, não viria essas pessoas que têm vindo aqui. Por exemplo, nós começamos o trabalho com o pessoal de Vênus agora. O Yu, como é? Irídio. Está passando informações exatamente disso. Como tem o pessoal de Júpiter, que está passando as informações dos animais. Então entenderam que a gente está pronto. Agora, vai depender das pessoas aceitarem mais rápido. Falar, não, isso não é para mim, é para você, é para todo mundo. Essa é a coisa, é para todo mundo. É só abrir a cabeça. Aceitar, exatamente. Eu não vou aceitar. Eu vou falar no telefone com o espírito, ou vou falar numa máquina com o espírito. Pô, você já não fala com o espírito. Eu tenho medo do espírito. Se eu ver um espírito. Mas você vem aqui como é que é espírito? É diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Mas, Explica pra por gente. exemplo, eu estou na minha casa, o telefone toca, eu tenho, aqui é seu pai, Ué, Por quê? não sei, mas aqui deixa eu, é diferente. É assustador. Não é assustador. Quer dizer, agora A gente vai ter recebeu pessoas que vão esse- achar assustador. Mas não é. Como é? Agora eu vou falar, você foi a primeira vez que escutou isso, não foi? Foi. A hora que você escutar a segunda, Ainda não vai. Exato. Mas esse é o ponto da evolução que a É gente está contato com a falando. informação, e Exato. aos pouquinhos vivenciar. Também, quando recebeu isso pela primeira vez, deve ter agido também diferente, não? Lógico que sim. eu fiquei, existe um desenho animado fazendo isso de 1980. Gasparzinho? E a parceria era legal. Era legal, pô. Eu assistia Gasparzinho, era mó legal. Camarada. Fantasminha camarada. Era amiguinho. Então, mas assim, tem um desenho mostrando o Edson entrando em contato com um grupo de pesquisadores, é um desenho japonês, então são meio japoneses, montando a máquina, falando disso, em 1980, 80, 90. Eu nem tinha nascido. Sim. Então, mas vocês entendem que é só informação. A hora que eu vi, eu falei, tá, então a gente precisa entender que quando fala realmente a primeira vez, às vezes pode chocar, mas é isso. Mas quando falar a primeira vez que 100% das doenças do animal era do tutor, quantas pessoas se chocaram? Mas aí a hora que você começa a estudar o negócio, você fala, opa. É igual hoje você falando aí do animal, que o tutor. Aí eu fiquei me imaginando eu com o Chuquito. Eu falei, será que é porque ele é agitado assim, pula o tempo todo? Será? Que coincidência, não é mesmo? Coincidência desse
Coincidência, não é mesmo? É Então, é isso tudo. É que a gente, como trabalha com animais, já escuta isso há Tem que bastante começar a tempo. observar agora. Melhor. Mas vai observar. E observem as doenças dos animais, as doenças das plantas. A planta é menos mais difícil de você ver. Não tem o olhar de secar pimenteiro, o cara, ó, é energia. Quem falou aqui que foi. Uma pessoa foi visitar, a Lucia falou. Foi visitar uma pessoa na casa dela, secou a planta. A gente estava conversando domingo Tô isso. começando a ficar preocupado, porque estão morrendo muito de pé de pimenta em casa. Se fosse então lá no terreno de casa, tinha uma plantação Mas inteira, olha, morreu olha tudo. que a pessoa Então, sai- é a energia. A energia circulando. Então, aí que tá. Tudo é dado pra gente. Tudo é. Aí é só você observar a natureza, você observar o céu. Vocês viram a semana passada, o treinamista nossa, vocês olharam pro céu a semana passada? Sim, sim. Aí eu olhei. Viram a diferença? Tá. Total. Como ele estava com a iluminação diferente, com uma claridade diferente. A Luzia toda hora me chamava pra ver. Rose, olha lá. Aí o cara vai falar, é o céu do inverno. Não, Não é. é diferente. O céu é diferente. Tá uma cor diferente. Tá? Então, a gente precisa começar a olhar os detalhes. Observar, né, em volta. Vamos lá, tá? Já tá na hora. Rose, então se você atender